convidar vocês para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Estamos no capítulo 3 e agora à tarde, com a graça de Deus, nós estaremos vendo o capítulo 3, versos 12 ao 16. Filipenses, capítulo 3, versos 12 ao 16. O tema da nossa mensagem será prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Então, Filipenses 3, 12 ao 16, palavra do Senhor. Lembrando que nesta exposição de Filipenses eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Não estou usando a Bíblia do Púlpito, que é a Almeida Revista Atualizada, estou usando a NAA, Nova Almeida Atualizada, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor. Não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar ao Senhor? Mantenha aí a sua Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos oriente na exposição da sua palavra. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de, juntos, como igreja, estarmos aqui reunidos diante do Senhor e, mais uma vez, termos o privilégio de abrir a Tua palavra e meditarmos na Tua palavra. O clamor da nossa alma, o desejo do nosso coração é que o Senhor fale profundamente com cada um de nós aqui nesta tarde. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, possa agora estar abrindo-nos a porta à palavra e nos fazendo contemplar os mistérios e as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, Senhor, que nós sejamos instruídos, edificados, transformados, reavivados pela Tua palavra. É em Cristo Jesus que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Eu vou ler mais uma vez para que a gente possa ir internalizando esse texto, guardando esse texto no nosso coração. Filipenses 3, 12 ao 16. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Era o ano de 1924, Olimpíadas de Paris. E naquela ocasião,
tinha um atleta muito famoso à época, cristão, filho de presbiterianos, pai dele era presbiteriano, escocês, porém que morava na Inglaterra, chamado Eric Liddell. Eric Liddell foi um grande maratonista, um grande atleta, que se destacou nas corridas, principalmente de 100 metros. E o que é interessante na vida de Eric Liddell é que, quando ele foi para concorrer às Olimpíadas em 1924, ele já estava no navio, ele ia representando a Inglaterra, quando ele soube que a prova final, e ele era exatamente o favorito, ele era o nome da prova. Quando ele estava no navio, ele soube que a prova final iria acontecer num domingo. E quando ele soube que a prova ia acontecer no domingo, ele disse que não iria correr, não iria concorrer naquela ocasião. Foi um escândalo. Os escoceses, os ingleses, todo o público da época chamavam ele de traidor, porque todas as expectativas eram voltadas para ele. Os olhos do mundo inteiro estavam voltados para ele. Mas como um crente reformado, de origem presbiteriana, escocês, ele sabia a importância do dia do Senhor. E diz os historiadores que naquele dia, enquanto estava havendo aquela final, Eric Liddell, ele foi para uma igreja pequenininha adorar o Senhor junto com os irmãos. Abrindo um parênteses, não se faz mais reformados como antigamente. Porque os reformados de hoje são bons de Facebook, de Instagram, de Twitter, de discussão. Mas, na prática, é um bocado de fraco. Porque troca o dia do Senhor por qualquer coisa. Passa meses sem vir à igreja, semanas. Os mais reformadão que tem nas redes sociais, pode ter certeza, vá procurar o pastor dele ou a igreja dele e ver se ele é realmente alguém que honra um dos princípios fundamentais, que é o dia do Senhor. Vai ver se ele honra. Vai ver se ele vai para a igreja. Quanto mais se ele teria coragem de fazer o que Eric Liddell fez. Abrir mão da prova da sua vida, ser chamado de traidor por uma nação inteira. Dizem que o príncipe da Inglaterra, na época, ele foi chamado à presença do príncipe, das autoridades, para se explicar. Mas ele, como um cristão reformado, convicto, ele disse: eu não abro mão das minhas convicções, não correrei no dia do Senhor. Diz a história que um atleta que iria correr a prova dos 400 metros, vendo aquela fidelidade de Eric Liddell, foi e disse: olha, eu cedo o meu lugar na prova de 400 metros para ele, que vai ser em outro dia da semana. Mas ele nunca tinha corrido aquela prova. Ele era especialista na de 100 metros. Porém, ele orou a Deus, a sua noiva também orou ao Senhor, e colocaram diante do Senhor. E ele vai concorrer àquela prova de 400 metros, sem experiência. Porque a prova de 400 metros não é só uma questão de velocidade, é de resistência. É de resistência. E ele vai concorrer àquela prova e ele ganha em primeiro lugar. Mesmo não tendo experiência. Mesmo sendo a primeira vez.
mas por graça e providência de Deus, ele foi honrado pelo Senhor naquela prova. Dizem que quando ele estava ali se preparando para iniciar a prova, a sua noiva mandou um versículo para ele, o texto lá de Isaías, que falam que aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam. E ele correu com aquele versículo na mão que a sua noiva havia escrito para ele. Há um filme chamado Carruagem de Fogo que conta essa história. Eu não assisti o filme, vou assistir hoje à noite. Mas no livro que eu li, tratando da história de Eric Liddell, o autor, ele faz uma referência que eu não tive como comprovar porque eu não assisti o filme. Mas se alguém assistiu aqui, por favor, me ajuda. Mas ele diz o seguinte, que na prova, houve um momento em que ele caiu. E ele precisa se reerguer para continuar aquela prova, e ele se ergue de novo, e ele vai até conquistar o prêmio, até cruzar a linha de chegada. Mas talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu não vim aqui agora à tarde para ouvir sobre a história de Eric Liddell. Nós não estamos aqui para falar das Olimpíadas de 1924. Nós estamos aqui para ouvir a exposição da palavra de Deus em Filipenses. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Porque Paulo, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo está usando exatamente essa imagem, essa figura de um atleta que está numa corrida e que precisa cruzar a linha de chegada. Precisa caminhar em direção ao alvo, ao objetivo, que ele vai usar aqui a linguagem do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a imagem de Paulo, um corredor, um atleta que está se esforçando cada vez mais para alcançar o alvo, cruzar a linha de chegada, conquistar exatamente a vitória, o prêmio, a coroa, tudo aquilo que tem reservado para ele. Essa é uma das imagens que Paulo gosta de utilizar, a figura do atleta. Paulo gosta muito dessa imagem. É interessante, meus irmãos, que se você ler o capítulo 3 de Filipenses, você vai ver que aqui no capítulo 3, uma dica aqui para os pregadores, é interessante que Paulo vai fazer uso de 3 ilustrações para definir a carreira cristã. Do versos 1 a 11, ele usa a figura de um contador, de alguém que está fazendo contas, vendo percas, lucros, fazendo ali os cálculos. E quando Paulo fez o cálculo da sua vida, ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então ele usa a figura de um contador. Do verso 12 ao verso 16, ele vai usar a figura de um atleta. E do verso 17 até o verso 21, ele vai usar a figura de um estrangeiro, de um peregrino. Ele vai dizer que nós somos cidadãos dos céus e que nós precisamos aprender a lidar aqui com algumas coisas, principalmente com os inimigos da cruz de Cristo. Então nós estamos naquele ponto em que Paulo usa a figura do atleta para definir a vida cristã. Como é que é a caminhada cristã? É como um atleta que corre para alcançar o alvo. Então, com isso em mente, meus irmãos, voltemos aqui para o texto para que a gente possa ir tirando dele aqui lições para a nossa vida. Por isso que eu coloquei o tema prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. E a palavra prosseguir aí, que Paulo vai usar várias vezes aqui, na língua grega traz a ideia de perseguir, de lutar por aquilo, de não desistir
daquilo. Olha como é que o texto começa aí e chama a nossa atenção. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O tema que circunda aqui, que Paulo vai fazer uso da imagem para tentar explicar para nós, é o tema da perfeição. Pelo menos em 3 momentos aqui, Paulo vai usar essa palavra perfeitos, ou perfeição. Por que Paulo está tratando desse assunto aqui? Qual é o contexto, qual é o link que nós temos para poder entender isso aqui? Se você olhar o versículo 11 do parágrafo anterior, na verdade, a partir do versículo 10, para ficar mais claro, veja aí, a partir do versículo 10, o que o texto diz. Como é que Paulo diz aqui? O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso. Isso o quê? Esse estado de perfeição ou de maturidade na vida cristã, onde ele já tem esses privilégios aqui. Então, quando Paulo disse que o que ele queria era conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, Paulo está falando aqui de um estado da vida cristã extremamente avançado. E isso poderia soar mal lá na igreja de Filipos. Quando eles leram a carta, o que eles poderiam dizer? Espera aí. Paulo é outro nível. Paulo já atingiu, assim, um estado perfeito na sua vida cristã. Não é essa a visão que a gente tem de Paulo, quando você lê a Bíblia? Quando você lê a biografia de Paulo, não é esse sentimento que a gente tem? Rapaz, Paulo está em outro nível. Paulo está lá na frente. Paulo já alcançou a perfeição, meu irmão. Agora eu, coitado de mim. Eu sou um coitado. Então poderia causar essa ideia na igreja de Filipos, trazer essa impressão na igreja de Filipos, de que Paulo sim, Paulo pode falar tudo isso aqui, porque Paulo, ele está dizendo aqui que o que quer é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e se tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo já está assim num nível muito mais alto do que todos nós. A outra possibilidade é que Paulo vai escrever esse parágrafo agora, porque naquela igreja, a partir dos falsos mestres que a gente viu no texto anterior também, onde Paulo vai chamar a atenção para o problema dos falsos mestres, que ele chama de cães, de maus obreiros, daqueles que são judaizantes, que estavam pervertendo o evangelho de Deus. Talvez naquela igreja, algum grupo, algum irmão, algum ensino estava rodando naquela igreja dizendo o seguinte: nós já alcançamos a perfeição. Nós já atingimos um estado assim de perfeição em Cristo, de conhecimento em Cristo, que nós podemos dizer que estamos acima dos demais, acima da média. E aí Paulo pode estar escrevendo esse parágrafo exatamente para corrigir esse erro, essa visão errada da igreja. Mas o ponto é que Paulo vai chamar a atenção para si
e vai dizer o seguinte: olha, meus irmãos, se vocês acham que eu já consegui, que eu já alcancei a perfeição, meus irmãos, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Então Paulo vai começar a destruir essa imagem que a igreja estava tendo, talvez, dele. Ou então Paulo está usando o seu exemplo para destruir a imagem daqueles que se achavam. Mas o ponto aqui é muito interessante, e veja que tem um trocadilho de palavras aqui, meus irmãos, muito bonito. Esse texto ele não só é bonito, mas também é complexo. E a gente precisa ter paciência para entender ele. Olha o que é que Paulo diz. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Que coisa extraordinária. O que é que Paulo está dizendo? Olha, eu não obtive a perfeição ainda. Então, tire isso da cabeça de vocês. Não obtive a perfeição. Mas eu estou perseguindo. Eu prossigo. Eu estou prosseguindo ou perseguindo para conquistar, ou seja, para alcançar essa perfeição. Mas ele diz algo interessante aqui. Para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Eu ainda não obtive, eu ainda não conquistei, eu ainda não cheguei a esse estágio, mas eu estou perseguindo, eu estou correndo atrás. Eu prossigo para conquistar, porém, eu estou perseguindo, eu estou prosseguindo para conquistar aquilo para o qual eu já fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, eu estou perseguindo ou prosseguindo para conquistar algo que Cristo já conquistou por mim e em mim. Não é bonito isso aqui, meus irmãos? Que coisa extraordinária que Paulo está dizendo. Ele faz esse trocadilho, esse jogo de palavras, para mostrar para nós que em Cristo, por causa de Cristo e da obra de Cristo, ele já conquistou, ele já foi conquistado, mas ele continua perseguindo e prosseguindo para conquistar aquilo para o qual Cristo já o conquistou. Qual é o ponto aqui? No dia que o Senhor Jesus converteu Paulo no caminho de Damasco, o Senhor Jesus, uma vez que realizou a obra na vida de Paulo, é como que ele agora pega o apóstolo Paulo e ele coloca Paulo ali naquele campeonato, ele coloca Paulo ali naquela corrida, e ele já conquistou o prêmio, a vitória, ele já tem o alvo conquistado em Cristo Jesus. Já está tudo garantido, já é dele, já foi conquistado, ele foi salvo para aquilo ali, porém, o Senhor colocou ele na corrida, e a parte dele é perseguir, é prosseguir, é caminhar para aquilo para o qual ele já foi conquistado. Qual é o ponto aqui, meus irmãos, para nós? Porque tem muita gente que deturpa esse texto, principalmente os nossos irmãos de linha arminiana. Porque quando você lê esse texto
numa leitura rápida, você pode ter a seguinte ideia, de que eu estou prosseguindo para conquistar a minha salvação. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que ele está prosseguindo para conquistar aquilo para o qual ele já foi conquistado. Ele só está nessa corrida, ele só está perseguindo isso porque o Senhor já o conquistou para aquilo ali. Já é uma obra feita do Senhor. Qual é a ideia aqui? O cara não corria nas Olimpíadas porque ele iria se tornar um inglês. Ele corria porque ele já era um inglês e ele estava ali representando o seu país e ele iria correr porque ele já tinha sido escolhido para aquela maratona. Ele não vai correr para ser escolhido. Ele está correndo a maratona final porque ele já foi escolhido, ele já foi conquistado, ele já está ali simplesmente para ir como alvo atrás do prêmio, da coroa, da vitória, de cruzar a linha de chegada. Dá para entender o versículo agora? Olha aí. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Paulo está dizendo, eu olho para mim mesmo, por isso que ele disse, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição, eu quero conhecer, tomar parte dos seus sofrimentos, eu quero tudo isso. Mas eu olho para mim mesmo e eu não me orgulho de dizer assim, eu já tenho isso na minha vida, eu já sou perfeito. Ele está dizendo isso, não. Ele está dizendo, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Eu estou perseguindo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. No dia que o Senhor Jesus salvou o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus carimbou a sua vitória naquela corrida. O que Paulo está dizendo é, eu já tenho o prêmio, eu já tenho a coroa, eu já tenho certo que vou cruzar a linha de chegada. Ainda não conquistei, ainda não cheguei lá, mas eu já tenho certo, e eu estou perseguindo. E eu estou indo em direção a isso aí. Eu estou indo em busca e prossigo para o alvo. Agora, isso aqui não foi só para Paulo não, meu irmão. Isso aqui é para mim e você. O que esse texto está dizendo para a igreja de Filipos e para mim e você é o seguinte, meu querido irmão, minha querida irmã. No dia que o Senhor Jesus salvou você e converteu você, Ele já fez de você um vencedor nessa carreira e nessa corrida cristã. Você já está salvo, você já está garantido. A sua vitória já é certa, porque você já foi conquistado por Cristo Jesus para cruzar essa linha de chegada, para alcançar esse alvo, alcançar essa perfeição para o qual Cristo alcançou você e conquistou você para aquilo ali. Agora, isso não deve nos fazer pendurar a chuteira, relaxar e dizer, então, se Cristo já conquistou, beleza, não faço nada, não estou nem aí, eu vou chegar lá de todo jeito. Essa visão não é bíblica. O que Paulo disse é, eu prossigo. Já fui conquistado, já está tudo certo, mas eu prossigo. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Soberania de Deus que tomou toda a decisão e que já decidiu todas as coisas. Responsabilidade humana, eu estou aqui na corrida e eu preciso correr, e eu preciso me esforçar, e eu preciso chegar lá. Enquanto não cruzar a linha, eu vou fazer a minha parte. Eu não vou relaxar.
Eu não vou ficar deitado em berço esplêndido, esperando que o Senhor faça tudo. Nada disso. O que depender de mim, eu vou caminhar, eu vou prosseguir para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Meus irmãos, isso aqui deve mexer conosco. Estudando esse texto, eu fiquei emocionado, porque como é bom você saber que a vida cristã, que a salvação, que a ressurreição, que todas as bênçãos espirituais depende de Deus. E já é certo em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, como é bom saber que eu preciso prosseguir, que eu preciso conquistar, que eu preciso me esforçar, que eu preciso caminhar para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado. Eu não vou relaxar. Eu não vou relaxar na minha vida cristã. Eu não vou descansar na soberania de Deus de forma irresponsável. Eu sei que Deus é soberano. Eu sei que Deus já conquistou por mim. Eu sei que eu já fui conquistado para aquilo. Eu sei que eu não sou mais nem o favorito. Eu já sou o vencedor. Mas eu ainda estou na corrida. Ainda estou na corrida. E eu vou correr até o fim para honrar o meu Senhor e para conquistar aquilo que Ele já conquistou por mim. Agora olha o que Paulo diz, reforçando o que ele acabou de ensinar. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Parece que o problema era exatamente esse. A igreja estava achando que Paulo era esse camarada que estava acima deles. Essa visão do apóstolo Paulo que causaria uma barreira muito grande. Porque tudo que Paulo fosse ensinar, tudo que Paulo fosse dizer para aquela igreja, os irmãos iam dizer assim: mas é você, Paulo. Você já alcançou a perfeição, então você está num nível maior, está na prateleira de cima. Mas eu não. Aí Paulo diz assim: irmãos, é um pastor falando. É o pastor da igreja. Ele fala com amor, ele fala com carinho, com bondade. Ele está instruindo o seu rebanho. Ele está alimentando o seu rebanho com a palavra de Deus. Então ele trata com jeito, com carinho. Ele diz: irmãos, quanto a mim, quando eu olho para mim, meus irmãos, não julgo havê-lo alcançado. Quando eu olho para mim, eu não vejo que eu já alcancei, que eu já cruzei a linha de chegada, que eu já estou nesse estado que vocês imaginam que eu esteja. Eu não julgo isso. Mas, olha o que ele diz: uma coisa eu faço. Não esqueça isso aqui, meu irmão. Eu preciso repetir porque é importante. Soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Quem conquistou Paulo para aquilo foi Cristo. Quando morreu na cruz, quando derramou seu sangue e quando chamou Paulo e converteu Paulo ali no caminho de Damasco. Mas Paulo diz: mas tem coisas que eu tenho que fazer. Eu faço também alguma coisa. Isso é muito sério porque nós temos a tendência de ir para os extremos. Ou achar que tudo depende de nós, e aí Deus fica em segundo plano, ou colocar tudo na conta da soberania de Deus, e eu descanso de forma irresponsável nessa soberania, e não faço absolutamente nada. O segredo está no equilíbrio, em saber que existe essa obra que é exclusiva de Deus, mas que dentro desse plano soberano de Deus, foi Deus mesmo que estabeleceu, dentro desse plano soberano, Deus estabeleceu que eu faça determinadas coisas para alcançar aquilo que já foi alcançado para mim,
para conquistar aquilo para o qual eu já fui conquistado, para cruzar a linha de chegada que já está certa que eu vou chegar, mas tem coisas que eu tenho que fazer. Os eleitos, eles já são salvos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, mas o Senhor estabeleceu que eles vão ser chamados através da pregação da palavra. Já são salvos, já são eleitos, já estão garantidos, mas o Senhor mandou a igreja pregar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, uma coisa não anula a outra. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja que talvez estava começando a ter crises, ou em uma visão da soberania de Deus de forma equivocada, ou da responsabilidade humana também. Então Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. E essa coisa que Paulo faz aqui, meus irmãos, deve estar em nós de forma muito clara, se nós estamos nessa corrida, nesse perseguir o alvo, nesse prosseguir para conquistar o prêmio da soberana vocação. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Meus irmãos, eu não julgo havê-lo alcançado, mas eu faço uma coisa. Eu ainda não alcancei a perfeição nessa dimensão aqui. Mas uma coisa eu tenho muito claro na minha mente, e eu faço isso constantemente, é que eu procuro me esquecer das coisas que ficaram para trás. Que coisas eram essas? É só você olhar o contexto. Quando a gente olha o contexto, e qual era o problema que estava acontecendo na igreja de Filipos, que Paulo vai chamar a atenção para os falsos mestres. O problema que estava acontecendo na igreja de Filipos é que os falsos mestres estavam começando a ensinar aquela igreja de que para você ser salvo em Cristo Jesus, não bastava a graça de Deus, você tinha que também cumprir as obras da lei. Você tinha que se circuncidar, se tornar um judeu, para que assim você fosse salvo. E eles diziam: nós somos judeus de verdade, porque nós somos circuncidados. E aí Paulo vai chamar a atenção, nos versículos anteriores, chamando esses homens de cães, de maus obreiros. Depois ele vai chamar de inimigos da cruz de Cristo. E Paulo vai dizer: olha, se vocês se gloriam de serem circuncidados, de serem judeus, de guardarem a lei, deixa eu falar uma coisinha para vocês, eu ainda mais. Porque eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, eu fui circuncidado ao 8º dia, sou hebreu de hebreus. Paulo começa a dar o currículo dele. Ele não é um prosélito no judaísmo, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele é um judeu puro sangue, e os seus pais cumpriram com todas as regras e tradições do judaísmo. Ele é da linhagem de Israel, ele é da tribo de Benjamim, ele é um hebreu de hebreus, ele é puro sangue. Mas ele diz: mas o que para mim era lucro, eu considerei tudo como perda. Eu olho para tudo aquilo ali e eu vejo como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu olho para a religião em si, para todo esse ritual, para tudo isso que eu tentava ser salvo pelas obras, e eu vejo tudo isso aí como lixo diante do conhecimento de Cristo Jesus.
Então, o que Paulo está dizendo quando ele diz assim: uma coisa eu faço nessa corrida cristã, eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Ou seja, todas aquelas práticas, aquelas obras da lei, aquela religiosidade, tudo aquilo que ele buscava fazer para conquistar a salvação, para chegar diante de Deus, ele diz: eu esqueço, eu deixo para trás, eu não quero saber de mais nada disso. Eu olho para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, esquecendo de todo esse passado, de toda essa religiosidade, de tudo isso que ele praticava com essa religião de obras, ele precisa esquecer. É claro que esquecer aqui, meus irmãos, não é que Paulo vai ter amnésia, não é que de repente, quando Paulo foi convertido, a mente de Paulo apagou tudo. Não, ele lembrava. Mas aquela lembrança do passado não tinha mais influência na vida dele. Não impedia a sua caminhada. Ele não queria voltar àquelas práticas, como era o que estava acontecendo com a igreja de Filipos, que estava correndo o perigo de abraçar as práticas do judaísmo por causa dos falsos mestres. E Paulo está dizendo: eu lembro de tudo isso e eu procuro não permitir que isso influencie a minha vida hoje. Que isso venha fazer parte da minha vida hoje. Eu tenho que esquecer, eu tenho que deixar para trás. Eu não posso me agarrar a estas coisas. É interessante que um corredor, um atleta, quando ele vai para a maratona, ele procura se ver livre de tudo aquilo que possa impedi-lo de correr bem e de conquistar. Uma vez eu vi um testemunho de um camarada aí que ganhou uma dessas maratonas, ele dizendo que raspava até os pelos das axilas, era um cuidado tremendo para poder estar preparado. Abrir mão de tudo aquilo que possa impedi-lo de avançar, de chegar lá na frente. E isso aqui deve servir de lição para nós, meus irmãos. Você já foi salvo. Você já foi conquistado por Cristo Jesus para alcançar esse alvo, alcançar essa perfeição. Porém, quantas vezes a gente não está fazendo progresso na vida cristã porque nós estamos presos ao passado? Porque nós estamos alimentando na nossa mente as reminiscências amargas, dolorosas, pecados, a vida passada. Nós precisamos esquecer o passado e continuar avançando, prosseguindo em direção ao alvo que o Senhor tem para nós. Esqueça o seu passado, querido. Se você já foi conquistado por Cristo Jesus, se você já foi salvo em Cristo Jesus, se você já foi colocado nessa corrida por Cristo Jesus, esqueça as coisas que ficaram para trás. Corte o laço, meu irmão. Corte o laço. Esqueça, abandone. A pessoa se converteu, mas ainda continua lá os mesmos filmes, as mesmas fitas, tudo aquilo que tinha no passado dele. Ô, meu irmão, você vai ficar preso. Você vai ficar amarrado ao passado e você não vai conseguir progredir na vida cristã. Cuidado. Sabe aquela turma que é crente? Eu não duvido que seja crente, não. Mas
que ainda continua assim, preso ao passado, ainda gosta de umas coisinhas do mundo, lá do passado que não abriu mão. Tem uma turma que o ano todo está na igreja, que é uma bênção, mas quando chega o carnaval ou o carnatal, aqui o nosso, né? Só Jesus. Ainda não abriu mão do passado. Seja de um passado religioso, seja de um passado de pecado, seja o que for. E aí o camarada passa ali do lado do Arena, Medeiros, está o trio elétrico com chiclete com banana tocando, e ele dançou a vida toda, e ele vai dizendo assim, como diz Almir, né? Me segura, Jesus, me segura, Jesus. E indo em direção. Corte o laço com esse passado, meu irmão. Corte o laço, avance, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É avançar, é progredir, é crescer. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem crescido na fé? Você tem crescido no conhecimento de Cristo Jesus, das Sagradas Escrituras? Você tem se tornado cada vez mais um crente maduro, como a gente vai ver aqui? A palavra perfeito aqui é exatamente isso, ela traz a ideia de maturidade. Um dia nós vamos alcançar essa maturidade espiritual, essa perfeição espiritual. Mas, meu querido, isso começa agora. Nós não podemos admitir que entre ano e saia ano e você seja a mesma pessoa, com os mesmos gostos, os mesmos costumes, as mesmas amarras do passado na sua vida. Há progresso, há avanço na sua vida cristã. Se você fosse ver o filme da sua vida cristã, será que você está progredindo? Ou você parou no tempo? Ou você está dando marcha ré? Porque você ficaria feliz de ver uma corrida, os atletas, ao invés de estar progredindo, eles estão regredindo? Você fica feliz com isso? Você pararia para assistir? É claro que não. A alegria, a empolgação de ver a corrida é ver que quando deu o disparo lá, o cara saiu todo mundo, e eles estão correndo, o restante ficou para trás, meu irmão. Eles têm um alvo. Eles estão avançando. Eles não estão preocupados com quem está na arquibancada, eles não estão preocupados com a turma da segurança, eles não estão preocupados com outras coisas, com a música que esteja tocando ali e acolá. Eles só têm uma preocupação: correr, para avançar e conseguir chegar ao alvo. Mas a gente olha para a vida de alguns crentes e parece que a vida dele é assim. Primeira semana do mês, ele correu 10 metros. Segunda semana, ele recuou 9. Terceira semana, ele foi para a oração, para o culto, leu a Bíblia, orou, escutou Poste, Paulo Júnior, aí ele correu 5 metros. Aí ele prosseguiu mais um pouquinho, aí ele participou de um grupo, aí ele corre 15 metros. Passou mais uns dias, você vai ver o irmão, está parado. O corredor está parado. Não há avanço, não há progresso, não há desenvolvimento. E por que não há desenvolvimento? Porque não há esforço também, meu irmão. Não adianta querer colocar tudo na conta do diabo, não. Não, porque é o diabo, porque tudo está dando errado na minha vida, porque tudo não sei o quê. Não, meu irmão, é culpa sua também. Você que não está treinando da forma correta, você que não está tomando as decisões da forma correta, você que não está tomando as vitaminas corretas.
a alimentação correta. Você que não está tendo objetivo na sua vida. Não está abrindo mão de algumas coisas. O atleta abre mão muitas vezes até do sexo. Até do sexo. Houve aí, numa Copa do Mundo aí, a seleção brasileira, que o técnico reuniu todo mundo e não permitiu nem que os cabas fossem para casa, ou fossem para o hotel para ficar com a esposa. Tinha que ficar na concentração. E foi um rebu danado. Mas o técnico estava certo. Se você quer conquistar, se você quer ganhar o prêmio, se você quer avançar, você muitas vezes tem que abrir mão até de coisas legítimas para você poder conquistar aquilo para o que você também foi conquistado. Agora você não quer abrir mão de nada, você está preso ao passado, você negocia valores, você sabe que determinadas coisas vai ter uma ponte, um gatilho para levar você lá para os seus pecados do passado e você brinca com isso? Há poucos dias eu estava aconselhando um irmão que voltou para a bebida e para as drogas, sabe por quê? Porque um dia a esposa trouxe para dentro de casa uma garrafa de vinho e no meio de um problema ele abriu a garrafa de vinho e tomou. E o cara que é viciado, que já foi viciado, tomou a garrafa de vinho, meu irmão, vem tudo. Ele não vai ficar numa garrafa de vinho. E do vinho o cara foi para a bebida e foi para outras coisas também. Faltou sabedoria da esposa, faltou firmeza da parte dele, por isso que não avançou. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo. A palavra prosseguir aí, se você quiser traduzir, colocar uma notinha, é perseguir. É perseguir. Prossigo para o alvo, aí ele diz, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, eu tenho uma linha de chegada, eu tenho um objetivo na minha vida. Eu fui vocacionado por Deus para isso aqui, e eu não vou abrir mão daquilo para o qual eu fui vocacionado. Pense nisso, meu irmão. Avalie isso na sua vida. Olhe-se no espelho da palavra e veja se isso aqui faz parte da sua vida. Veja o que Paulo está dizendo. Não tem desculpa nem para mim, nem para você. Porque você poderia, não, pastor, mas é Paulo. Mas ele já começou dizendo assim, meu irmão, eu ainda não alcancei. Não pense que eu sou o cara, não. Eu sou o perfeito, o maduro. Não pense isso não, meu irmão. Mas eu lhe garanto uma coisa eu faço. Eu procuro esquecer das coisas que ficaram para trás, eu procuro avançar a cada dia para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é, eu não sou mais santo do que vocês, mais crente do que vocês, mais poderoso do que vocês, eu não sou alguém que está acima de vocês, mas eu digo uma coisa para vocês, se vocês querem aprender comigo alguma coisa, aprenda isso aqui, eu persigo, eu prossigo para o alvo, eu procuro avançar a cada dia em direção a essa vocação de Deus em Cristo Jesus. Era decisão dele, era algo que fazia parte da vida dele, isso aqui. Aí eu pergunto, faz parte da sua vida isso, meu irmão? Você tem essa mesma atitude? Hoje você é mais crente do que ontem? Este mês você é mais crente, você está mais perto de Deus, mais perto de Jesus, mais conhecedor da palavra, mais vive mais uma vida de oração do que o mês passado?
Você está progredindo, você está avançando, você está crescendo na fé, ou você está regredindo, ou parou no tempo. Por quê? Numa corrida, quando você para, você já ficou para trás, meu irmão. Já ficou para trás. Não tem o que fazer. Parou, os outros avançam e você já era. É assim a corrida. Agora veja a outra parte do texto, para a gente caminhar para a conclusão, porque é muito interessante o que Paulo vai dizer aqui. Porque parece uma contradição, mas não é. Olha o que ele diz. Todos, pois, que somos maduros... Opa! Se você tiver outra versão aí, talvez diga assim, todos, pois, que somos o quê? Perfeitos. Porque é a mesma palavra que Paulo vem utilizando desde o início. Ele disse que não é perfeito, que não alcançou ainda a perfeição, que está correndo para isso. Como é que ele agora diz, todos nós, pois, que somos perfeitos, que somos maduros? O que é isso, Paulo? Que doideira é essa? Você acabou de dizer que não alcançou a perfeição, você acabou de dizer que não é perfeito, e agora você está dizendo, todos nós, pois, que somos perfeitos. Lê o texto completo que vai fazer sentido. Olha o que ele quer dizer. Todos, pois, que somos maduros ou perfeitos, tenhamos este modo de pensar. Não há contradição aqui, meus irmãos. O que Paulo está dizendo é o seguinte, meus irmãos, você se acha perfeito? Você se acha maduro? Talvez Paulo esteja aqui até ironizando com aqueles que se achavam perfeitos na igreja. Então ele está dizendo assim, olha, sabe qual é a prova que você é perfeito? Que você é maduro? Todos nós, pois, que somos perfeitos, tenhamos este modo de pensar. Que modo de pensar? De que ainda não alcançou. De que precisa correr, precisa avançar, precisa perseguir, prosseguir em direção ao alvo. Porque a maior prova de maturidade ou de perfeição na nossa vida é quando você se olha no espelho e diz assim, eu ainda não alcancei. Eu preciso correr mais. É quando você avalia a si mesmo e você chega à conclusão que ainda não chegou lá. Isso é maturidade. Você está alcançando a perfeição quando você chega assim. Quando você olha para si e diz assim, eu preciso orar mais, ler mais a Bíblia, me aproximar mais de Deus, eu preciso esquecer das coisas que para trás ficaram, eu preciso avançar, eu preciso prosseguir, eu tenho que caminhar cada vez mais. Meu irmão, isso aqui é uma prova de maturidade, que você está caminhando para a perfeição. Porque o cara que não é perfeito, que não é maduro, que não é sábio espiritualmente, ele vai olhar e dizer assim, tá bom, para mim tá bom, já consegui. Eu já consegui, olha, eu já cheguei num nível assim espiritual, meu irmão, que nessa igreja aqui não tem ninguém igual a mim. Eu sou o cara. Eu soube há pouco tempo que um irmão foi dar um estudo numa igreja sobre santidade. Sabe como é que ele começou o estudo? E era o pastor Zé Gomes que estava lá. Não era o pastor Zé Gomes dando o estudo, não, era outro irmão, foi Zé Gomes que me contou. O pastor Zé Gomes disse que o irmão foi dar o estudo, e quando ele pegou o microfone, ele disse assim, irmãos, eu quero falar nessa ocasião sobre santidade. Eu queria dizer que nessa igreja aqui, o mais santo sou eu. Pronto. Esse é o bom, viu? Ele não estava brincando, não. Ele se achava mais crente do que todo mundo. Mais santo, mais conhecedor da Bíblia. Que orava mais. Uma vez eu ouvi uma irmãzinha dizer assim, olha, pastor, a mulher de oração dessa igreja aqui sou eu. Gay, mentirosa também, Jesus.
Então Paulo está dizendo, não há contradição aqui em Paulo. O que Paulo está dizendo aqui é, meus irmãos, eu ainda não alcancei. Agora, se nós temos um vislumbre assim de estar caminhando para a maturidade ou alcançando a perfeição, é quando nós temos esse modo de pensar, que você olha para si e diz assim, eu ainda não cheguei lá, eu preciso cada vez mais melhorar na minha vida cristã. Enquanto existe isso em você, meu irmão, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Olha, eu aprendi uma coisa na minha vida e que eu uso geralmente no conselho quando eu vou avaliar alguém para algum cargo. Diga assim, meu irmão, você se sente preparado para isso? Ah, pastor, estou preparado. Estou preparado, eu me preparei a vida toda para isso. Ah, meu irmão, se depender do meu voto, já está reprovado. Já está reprovado. Porque, meu irmão, nós não estamos preparados. Nós estamos sendo preparados a cada dia. Estamos sendo. Dr. Russell Shedd chegou para Diego, meu filho, e disse assim, você quer ser pastor? Aí, na época, Diego não queria. Aí Diego disse assim, não, senhor. Ele disse, por quê? Aí Diego disse, porque eu não me sinto preparado. Aí Dr. Shedd disse assim, meu filho, eu tenho 60 anos de ordenação pastoral e até hoje eu não me vejo preparado. Se o problema é esse, meu filho. A partir daquele dia, Diego mudou o conceito dele. O que é isso? É ser maduro. Quando alguém olha para si, nessa perspectiva, com esse modo de pensar, de que eu preciso prosseguir a cada dia, perseguir, avançar, caminhar, isso é sinal de maturidade. Agora, no dia que você achar, meu irmão, que você já atingiu assim um nível acima dos mortais, que você é o cara, que você é o bambamã da coisa, já era. Sabe quando o time entra em campo dizendo assim, nós somos os favoritos e tal? A Copa aqui no Brasil, vamos mudar o assunto que não dá certo não. Estava tudo certo. Precisa nem treinar mais. Aí a derrota é certa. É certa. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Só que Paulo não é inocente, meu irmão. Paulo sabe que tinha pessoas ali na igreja que não iriam concordar com ele. Que não iria aceitar essa palavra que ele estava dando. Talvez alguns até que já tinham sido influenciados pelos falsos mestres, por essa ideia, que estavam pensando já nesse assunto. Aí, olha o que é que Paulo diz. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui para nós? Meus irmãos, olha que coisa interessantíssima que Paulo está dizendo. Eu sei que alguns de vocês aí não vão concordar comigo, ou vocês pensam de modo diferente. E eu não vou perder tempo com vocês, não. Deus vai esclarecer para vocês. Tem hora na vida, meus irmãos, que não adianta discutir mais. Não adianta ensinar mais. A pessoa não entende. Então, deixa Deus tratar com ela. Deixa Deus esclarecer para ela. Se a pessoa se acha o buraco da bolacha creme crack, a rapadura preta, se ela se acha, e você tentou mostrar para ela que ela precisa ser humilde, que ela precisa se quebrantar, que ela precisa entender que a vida cristã tem esforço, é uma corrida, e que ela tem que perseguir a cada dia o alvo, mas ela não lhe escuta, meu irmão. Meu irmão, que Deus esclareça você.
Então, se você está pensando diferente de mim, Paulo está dizendo, se algum de vocês pensar diferente de mim quanto a esses pontos aqui, não, Paulo, você está completamente errado, Paulo. Nós já alcançamos, olha, nós aqui em Filipos, olha, é porque você faz 10 anos que você não veio aqui, mas eu não sou mais aquela pessoa que você conheceu há 10 anos atrás, não. Agora eu estou num nível superior. Sou crente, um homem de Deus, um ungido, a mulher de oração, já alcancei, olha, estou num grau superlativo. Aí Paulo diz, ok, Deus esclarecerá para vocês. Não vou fazer disso aqui um cavalo de batalha, nem estar brigando, nem estar discutindo com vocês. Deus vai esclarecer para vocês. E se tem uma coisa que Deus esclarece para nós, meus irmãos, é isso aqui. Papai do céu sabe muito bem mostrar que nós ainda não alcançamos a perfeição neste andar. Nós estamos caminhando, nós estamos perseguindo, nós estamos indo em direção ao alvo. Mas aqui, nem o apóstolo Paulo, nem qualquer pregador favorito que eu e você imaginarmos aí, nenhum de nós alcançou ainda esse estado que pode dizer assim, estou satisfeito, já alcancei tudo, agora pronto. Nenhum. Só quando cruzarmos a linha de chegada. Agora, você pensa diferente? Problema seu, meu irmão. Deus vai esclarecer para você. E Deus vai mostrar a você que você não é perfeito. Deus vai mostrar a você que você precisa melhorar em muitas áreas da sua vida. Uma vez eu vi uma ilustração de uma pessoa que é de uma denominação que ensina o perfeccionismo, né? Que você pode alcançar um grau de perfeição aqui, nessa dimensão, porque você orou, porque você leu a Bíblia, porque você vai à igreja, porque você vai se santificando a cada dia, e aí você pode alcançar um estado ainda aqui nessa vida em que você não peca mais. E aí a pessoa estava defendendo isso. E o pastor disse assim, eu quero ver se você alcançou a perfeição, se uma irmã com aquela unha bem caprichada der um beliscão em você e furar você, e você não sentir vontade de fazer nada com ela. Ou se o camarada pisar no seu dedão com a unha encravada, e você, glória a Deus, aleluia. Eu quero ver. Você sabe que não é assim. Olha o que Paulo diz concluindo. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo está dizendo é, meu irmão, não vamos mais discutir isso aqui. Isso aqui não é ponto para discussão, não. Eu acho até que Paulo estava falando com o presbiteriano, porque o presbiteriano gosta de discutir, que é uma bênção. Gosta de discutir. Enquanto a gente está discutindo teologia, os nossos irmãozinhos da Assembleia estão abrindo igreja. E a gente está reunido nas salas discutindo. Discutindo. Tem doutor em missão, que nunca pregou nem para uma criança. Não sabe evangelizar nem uma criança, quanto mais plantar uma igreja, mas é doutor. Ele se formou nos Estados Unidos, mas nunca plantou nenhuma congregação. Aí tem um irmãozinho lá do outro lado, que nunca fez doutorado em missões, nunca entrou nem no seminário, mas já plantou não sei quantas igrejas. E Deus tem abençoado. O que Paulo está dizendo aqui é, a discussão acabou, não vou mais tratar desse assunto, e o que eu digo para vocês é que nós, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu estou dizendo para vocês que eu ainda não alcancei, eu estou perseguindo, eu estou prosseguindo, eu estou indo em direção ao alvo. E como é que eu faço isso? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando
avançando para as que estão diante de mim, para o prêmio. Eu quero receber esse prêmio. Já sei que é meu, mas eu vou fazer de tudo para chegar lá. Agora, se você pensa diferente, meu irmão, aí Deus vai esclarecer a você e vamos caminhar de acordo com aquilo que nós já temos alcançado. O que Paulo está dizendo aqui é, a gente precisa ter cuidado, irmãos, também, porque às vezes na igreja nós nivelamos todo mundo do mesmo jeito. Todo mundo. E, abrindo um parênteses, esse é um cuidado, meus irmãos, que nós aqui na nossa igreja precisamos ter. Principalmente no ambiente da mocidade. Graças a Deus, a nossa mocidade aqui é uma mocidade maravilhosa, preparadíssima, que lê, que estuda, que pesquisa. Mas às vezes chega um jovem aqui na nossa igreja que ele não sabe o que é teologia reformada, ele não sabe quem é Calvino, quem foi Armínio, quem foi não sei o quê. Só que os jovens só conversam sobre isso. E você acha que aquela pessoa está entendendo o que ela sabe, ou que ela é madura, e não é. A igreja, nós não estamos no mesmo nível. Há crianças recém-nascidas, há alguns que já estão grandinhos, que já estão caminhando, há outros que já estão na adolescência na fé, outros que já atingiram a juventude, outros que já são maduros na caminhada, mas em alguns pontos ainda são fracos. Isso é a igreja de Deus. E a beleza da igreja está exatamente aí, meu irmão. Porque se fosse todo mundo igualzinho no mesmo nível, era chato demais. Meu Deus do céu, eu não queria ser pastor de uma igreja que só tem teólogo. Eu não queria, por favor. Porque pensa numa turma chata, é teólogo, só quer falar de teologia. Então na igreja tem que ter o teólogo, na igreja tem que ter o agricultor, na igreja tem que ter o irmão que é médico, o irmão que é engenheiro. Na igreja tem que ter essa diversidade, meus irmãos. A riqueza está exatamente nisso aí. A pessoa que é classe alta, que é classe média, que é classe baixa, que é miserável, pobre. E nós podemos aprender uns com os outros. E nós vamos caminhar uns com os outros. Então tem aquele que chegou agora, que está precisando do leite. Então não vamos dar para ele as institutas de Calvino. Ele está precisando de leite. Ele está precisando saber o que é fé. Ele está precisando saber o básico, os rudimentares da fé. Agora vai ter aquele que chega aqui, que já está no nível mais avançado, que está querendo discutir teologia, soberania de Deus, responsabilidade humana. Aí vamos dar para ele institutas, R6 Pro, vamos discutir. Ele já está no nível mais elevado. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, ilustrando o que Paulo está falando, vamos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos, já recebemos. Lembrando que precisamos avançar, prosseguir. Nós temos um alvo, nós temos um prêmio, nós temos uma coroa, nós temos uma conquista lá na frente, para o qual nós já fomos conquistados. Eu espero em Deus, meus irmãos, que essa palavra encontre guarida no meio do seu coração. E que nós saiamos daqui como aquele maratonista, Eric Liddell, que mesmo ainda não tendo corrido aquela maratona de 400 metros, ele se preparou, ele confiou em Deus e ele foi para aquele estádio e venceu. E com certeza aquilo ali foi obra de Deus. E ele teve tanta convicção que aquilo ali era obra de Deus, que Eric Liddell vai abandonar o atletismo e ele vai se tornar missionário. Ele vai pregar a palavra de Deus. Ele vai para o campo missionário, junto com a sua esposa. Ele morre jovem, mas deixou um legado para nós, de que nós precisamos correr a carreira que o Senhor determinou para a nossa vida. A minha oração, meus irmãos, é que possa acontecer conosco
o que Dr. Shedd disse num dos últimos vídeos da vida dele. Ele estava pregando em um congresso da Vida Nova sobre a igreja. E parece que ele estava sentindo que seria as suas últimas palavras. Ele disse assim: meus irmãos, eu já estou indo para lá. Eu já estou indo para a glória. Mas a minha alegria vai ser um dia poder olhar e ver que você também chegou lá. E eu poder dizer assim: você veio, você chegou, você conseguiu, você cruzou a linha de chegada, você chegou aqui. Essa deve ser a nossa alegria, meus irmãos. É um dia nós podemos, porque nós não estamos aqui disputando. O nosso alvo é que todos cruzem a linha de chegada, que todos recebam o prêmio, que todos alcancem a coroa, que todos cheguem lá. É que um dia você cruzou a linha, mas ainda falta os irmãos chegarem, e você está lá torcendo: venha, venha, vamos, vamos, não desista, você consegue, Deus está com você, não desista. Oremos.